E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sindrce e estou aqui para resolver com você mais uma questão de física de vestibular. A questão que estarei resolvendo hoje é uma questão que veio lá do ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial. A questão, ela fala sobre termodinâmica, ok? Mas e aí, me diz, ITA? Oh, meu Deus, ITA! Sim, ITA. Tenho certeza que você consegue resolver bem uma questão do ITA, ou não? Você já fez alguma questão do ITA? Comente aqui, deixe nos comentários se você já resolveu, o que você achou da questão do ITA. Difícil, fácil, comparada com outros que você já fez, como que ela funciona? É uma questão fazível? Ou melhor, são questões fazíveis de uma forma geral? Nós sabemos que o ITA é famoso por ter com questões de física e matemática de grande complexidade e de boa profundidade conceitual. Não é verdade? Mas, e aí, será que todas são assim? Será que a gente consegue resolver algumas? Que tal? Bom, antes de eu fazer a leitura para você, a leitura e a resolução, eu já vou pedindo, deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque aqui no sininho de notificações para você receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você, combinado? E se você gostar, não esqueça, compartilhe o nosso vídeo com colegas que também estão aí correndo atrás de resolução de exercícios. Combinado assim? Vamos lá? Acompanhe aí na tela comigo a leitura do exercício. O texto diz mais ou menos assim para você, ó. Considere um sistema de 3 máquinas térmicas, máquina 1, máquina 2 e máquina 3, acopladas, de tal que o rejeito energético de uma é aproveitado pela seguinte. Sabe-se que a cada ciclo a máquina 1 recebe 800 kJ de calor de uma fonte quente a 300 Kelvin e rejeita 600 kJ, dos quais 150 kJ são aproveitados pela máquina 2 para realização de trabalho. Por fim, a máquina 3 aproveita o rejeito da máquina 2 e descarta 360 kJ em uma fonte fria a 6 kelvins. São feitas as seguintes afirmações. Primeiro, é inferior a 225 Kelvin a temperatura da fonte fria da máquina 1. O rendimento do sistema é de 55%. O rendimento do sistema corresponde a 80% do rendimento de uma máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. Conclui-se que, letra A afirmativa 1 é correta, a afirmativa 2 é incorreta, a afirmativa 3 é a incorreta, todas as afirmativas são corretas, ou as afirmações 1 e 3 são as únicas incorretas. E agora, como que você resolve o exercício? Bom, todo exercício de física, o interessante é você ter uma forma de abordar ele. E exercícios que têm texto um pouco mais complexos, um pouco mais longos, como este do ITA, a sugestão que a gente faz é que você faça um desenho representativo. Aí tu vai falar assim, mas Sindrce, como que eu vou fazer um desenho representativo? Como? Cara, pega um retângulo, tá? E desenhe um retângulo para representar cada máquina térmica. Faça a entrada de energia, a saída rejeitada e a energia transformada em trabalho. Não entendeu? Então acompanhe na sua tela como que nós vamos fazer isso. Tá bem fácil, olha lá. Então, primeiro, a entrada de calor, a entrada de energia na máquina 1, que é a fonte quente, o calor fornecido. A saída para trabalho, a saída rejeitada para a fonte fria. E aqui começa o detalhe importante. Esse calor rejeitado pela máquina 1, ele vai servir como calor fornecido para a máquina 2. Esta máquina 2 vai usar uma parte disso para realizar trabalho e vai rejeitar esse calor, uma parte desse calor, para a máquina 3, que vai entrar para a máquina 3 como calor fornecido, que por sua vez vai gerar trabalho, que por sua vez vai ser rejeitado para uma fonte que não terá mais reutilização. Bom, agora que você fez esse desenho representativo, fácil, né? O que eu faço? Nele eu coloco as informações do texto. Como assim, ó? A máquina 1, o que o texto me falou? Tá ali a entrada dela. Ele falou que a temperatura da fonte quente 1 é de 300 kelvins e o calor fornecido, o calor da fonte quente 1, é de 800 kJ. Disso, uma parte vai ser rejeitada como fonte fria, que é o calor de entrada da máquina 2. Então, olha lá, ó, calor frio máquina 1 igual calor quente máquina 2, que é de 600 kJ.
Ora, se eu tenho ali, ó, a entrada de energia, fonte quente, 800, fonte fria, 600 kJ, eu posso determinar o trabalho. Quanto que é o trabalho da máquina 1? É a entrada quente menos a fria, né? Ambas estão em quilojoules, então eu trabalho ali só com o número e no final eu retomo ali com o quilojoule dele. Portanto, o trabalho da máquina 1 é de 200 quilojoules. O que eu faço agora? A máquina 2. O que eu sei sobre essa máquina 2? Eu sei que nela aqui, ó, aqui em cima, está entrando 600 quilojoules. E o texto me fala que desses 600 quilojoules, uma parte é transformada em trabalho. O trabalho está aqui, ó, é de 150 joules. Então, o que eu sei? Eu sei que o calor quente da máquina 1 é 600 e o trabalho que ela vai realizar é de 150. Se eu sei que o trabalho é a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, eu posso dizer então que o calor da fonte fria, o calor rejeitado pela máquina 2, ele vai ser de 450 joules, 600 menos 150. O que eu faço com esse valor? Tá ali, ó. Ele é o valor de entrada da máquina 3. Entenderam por que eu tive que fazer essa conta antes? Porque eu estou fazendo parte a parte, meu cérebro está interpretando e eu preciso do calor de entrada. Agora que eu tenho o calor de entrada, eu lembro que o texto fala que o calor de saída é de 360 kJ e, importante, a temperatura da fonte ali que está sendo rejeitada é de 6 kelvins. Bom, gente, olhando lá em cima, ó, se eu tenho a entrada de 450, tenho a saída para a fonte fria de 360, eu posso dizer então que o trabalho da máquina 3 é a fonte quente menos a fonte fria, que dá 90 kJ. Você está percebendo como não foi tão difícil organizar os dados? Isso que você colocou ali na tela, que eu fiz, as questões de uma forma geral do ITA, tá? Eles consideram que esta interpretação é parte do dado. Então, é muito importante você fazer isso na prova do ITA, na prova da SPSEC, na prova da AMAN, da AFA, na prova da Escola Naval. Onde você for fazer vestibular, e o vestibular é mais complicadinho, USP, Unicamp, UNB, todas essas instituições, elas entendem que quando você lê o texto, os dados subjacentes ao texto nem sempre são colocados de forma direta. Você vai ter que extrair isso através de alguns raciocínios e aplicações básicas, que foi o que eu fiz ali. Tá? Agora eu vou para continuação do exercício, né? O que o exercício agora vai pedir para eu fazer? Cara, com todas essas informações, vamos juntos ali agora resolver o exercício? O que ele fala para mim? Primeira informação. Ela dizia assim, ó, comparando a máquina 1 com uma máquina de Carnot. Então ele estava dizendo, olha, a máquina 1 não é de Carnot. Mas e se eu comparasse ela com uma máquina de Carnot? O que significa isso? Significa que em algum momento você teria que entender que essa máquina 1 é uma máquina qualquer e a máquina, compara ela, se ela fosse de Carnot, o que aconteceria? Lembrem-se, a máquina de Carnot, o rendimento dela, a diferença dela em relação às outras máquinas térmicas, é que Carnot especifica que ela trabalha entre temperaturas. O rendimento da máquina térmica de Carnot é diferente das outras porque ele leva em consideração a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. E quanto maior a diferença entre as temperaturas, maior o rendimento de Carnot. Logo, nesse exercício aí, se você entendeu, eu tenho que lembrar, cara, qual que é a pira que ele está colocando para mim? Ele está falando, olha, que o rendimento da máquina 1 é menor que o rendimento da máquina de Carnot. Essa é a minha equação 1. É daqui que eu vou partir. Primeiro, lembra qual é o rendimento de uma máquina térmica qualquer? É o trabalho dividido pela fonte quente. Essa é a minha equação 2. E o rendimento de uma máquina de Carnot, você lembra qual que é? Ele é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente com a temperatura dada em Kelvin. Se você pegar isso aqui e colocar como equação 3, ó, a organização mental aqui, e você substituir as equações 2 e 3 na equação 1, vai ficar de que maneira? Vai ficar assim, ó. A temperatura o rendimento de uma máquina térmica qualquer, ela é o trabalho sobre a fonte quente, e isso vai ficar menor que 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Como eu estou trabalhando com a máquina 1, tudo ali é marcado em 1. Tranquilo até aqui?
Continuando, substitua os dados que você tem. Eu sei que o trabalho 1 é 200, a fonte quente 1 é 800, a temperatura da máquina é de 300 Kelvin, ele deu lá no texto isso. Então, a única coisa que eu não tenho ali é a temperatura da fonte fria. Então, 200 por 800, 1/4. Esse 1 que está ali do lado direito do sinal de inequação vai para o primeiro membro trocando o sinal. 1/4 é a mesma coisa que 0,25, o 0,25 menos 1 dá menos 0,75. O 300 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo, perdão, passa para o outro lado multiplicando, menos 0,75 vezes 300 dá menos 225. E aqui vem a parte de você lembrar o que é e como trabalha uma inequação. Acabou física. Eu não posso ficar com valor negativo, correto? Então você multiplica por menos 1. Só que aqui não esqueça. Menos 1 vezes menos 225 dá mais 225. Menos 1 vezes menor passa a ser maior. Lembrou? Toda vez que você multiplica por menos 1 uma inequação, ela inverte o sinal. Então, se ele estava menor, ele vai ficar maior. E menos 1 vezes menos TF fica mais TF. Portanto, aqui está escrito assim, ó, o 225 é maior que a temperatura final 1. Consequentemente, a temperatura final 1 ela é menor que 225 Kelvin. Consequentemente, ela está correta. Era isso que o texto falava. Tranquilo até aqui? Afirmativa 1 correta. Vamos para a afirmativa 2. O rendimento do sistema. Ora, o rendimento do sistema, ele vai tomar como ponto de partida a primeira, a segunda e a terceira máquinas juntas. Como ele não disse se era ou não um ciclo de Carnot, eu vou calcular como se fosse uma máquina qualquer. Logo, o rendimento de uma máquina qualquer é o trabalho pela fonte quente. O rendimento total, então, é a soma de todos os trabalhos dividido pela fonte quente inicial. Como todo o texto falava de quilojoule e quilo é 10 ao cubo, eu posso colocar assim, ó, o rendimento total é o trabalho da máquina 1, 200, o trabalho da máquina 2, 150 e o trabalho da máquina 3, 90. Tudo isso quilo, 10 ao cubo. Dividido pela entrada de calor da máquina 1, que foi 800 quilojoules. Então, 810 a menos 3. Simplificando 10 a menos 3, 10 elevado ao cubo com 10 elevado ao cubo, corta. 200 mais 150 mais 90, 440. Então, eu tenho 440 por 800. Dividindo, eu tenho 0,55, que multiplicados por 100, fica ali, como você vê, 55%. Logo, a afirmativa 2 também é verdadeira. Ok, até aqui, afirmativa 1 e 2 verdadeiras. A afirmativa 3, ela falava assim, ó, o rendimento do sistema corresponde a 80% do rendimento de uma máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. Você deve lembrar que eu disse que a máquina de Carnot ela trabalha com temperatura. Então o texto deu que a temperatura entrada da máquina é de 300 kelvins e a da saída é de 6. Substituindo na fórmula de Carnot, o rendimento total, então, entre a entrada total e a saída total, ele vai ficar 1 menos 6 sobre 300, simplificando fica 1 menos 1 sobre 50, 1 sobre 50 dá 0,02, então o rendimento total da máquina é 1 menos 0,02, do sistema, não da máquina, perdão. Logo, o rendimento total do sistema é de 0,98. Multiplicando por 100, nós temos que o rendimento total do sistema é de 98%. Ora, a afirmativa 3 está errada, né? Olha ali em cima, ó, acompanha lá comigo. O texto está falando que ela tinha que ser 80%, e aqui deu 98%. E o que eu percebo? Eu percebo assim que a alternativa correta é a letra C, que dizia somente a afirmação 3 está incorreta. Fácil, né? Verdade, gente? Mais fácil do que você imaginava, eu tenho certeza absoluta disso. Lembrem-se, física é fácil, desde que você entenda.
Era esse o recado que eu tinha para dar para você. Espero que você tenha gostado da resolução da questão, tenha entendido direitinho ela. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, inscrever-se no nosso canal, marcar no sininho de notificações para receber informações a cada vez que eu coloco um vídeo novo aqui no canal e comente. Me diga aí, você gostou do texto, não gostou? Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma questão, não se esqueça, pode deixar anotado aqui embaixo, se você quiser, né, nos comentários, ou se você preferir, você pode usar aqui, ó, o meu Instagram, tá? Que está marcado para você, @WagnerSíndice. E você pode deixar lá o teu comentário, a tua pergunta ou algum exercício que você queira que eu resolva, combinado? Um beijo muito grande e até a próxima. Valeu, galera!